Oi, gente, boa noite. Estou aqui muito feliz mais uma vez começando uma live dessa semana especial das mães. Feliz demais por receber amigas queridas, competentes e que eu gosto tanto. Eu espero que as informações que a gente consiga prestar durante essas lives fiquem para cada uma das mulheres que precisarem delas. É por isso que nós estamos aqui. E sem mais delongas, eu vou chamar logo a Dani para a gente começar as apresentações, até o pessoal ir entrando, mas a gente já vai se apresentando e essa live vai ficar salva, tá? E então eu espero que seja muito bom para todo mundo, que é extenso, é enorme e pode ajudar muita gente, né? Estou aqui enviando. E aí, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu Tudo tô bom? tirando o filtro, né? Poxa, Não. mas é de Batman hoje? Toda vez que eu faço live, nunca vem o meu filtro preferido que eu uso pra enganar as pessoas de que a minha pele é perfeita. Poxa. Poxa, eu nem tento mais. Nem tento mais. Essa tentativa para mim já é muito, muito tecnológica. Bom, Dani, primeiramente eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse meu convite. Vou começar apresentando a Dani para vocês. A Dani é doula há muito tempo, acredito que é a mais atuante aqui em Belém, né? É minha amiga pessoal há muitos anos. Tenho a felicidade de dizer isso. Nós somos amigas há muito mais tempo do que a gente tem em parceria profissional, inclusive. Verdade. Conheci a Dani já nesses corres de parto e de atenção à mulher, o tempo todo muito dedicada, né? Sempre lançando novidades, sempre tentando melhorar os serviços dela. Então, por causa disso, eu resolvi trazer a Dani como doula para cá, para essa semana, para a gente tentar descortinar, né? Qual é o papel tão importante, porque se fala tanto em doula, né? Hoje, quando a gente tenta recuperar aí esses partos vaginais, tenta recuperar esse protagonismo da mulher. E aí eu já começo te perguntando, Dani, afinal de contas, qual é o principal papel da doula para com a gestante que ela vai atender? São inúmeros. São muitos papéis. É uma profissão, assim, bem desafiadora. A gente precisa todo o tempo estar muito atualizada dentro do que prega, né, medicina baseada em evidências. É muito importante que o trabalho da doula ali sempre esteja pautado do que a medicina baseada em evidências diz, né? Que o que ela diz é o que é melhor para a mulher, para o bem-estar da mãe, para o bem-estar do bebê, para que o desfecho de parto ele seja sempre o mais positivo para essa nova família que vai se formar. Mas a doula ela desempenha um papel extremamente importante na preparação dessa gestante, do seu acompanhante de parto e em muitas vezes, em muitos atendimentos da sua rede de apoio, né? Porque não é só a gestante e o acompanhante. Quando existe uma rede de apoio, é importante que essa família ela também esteja envolvida nessa preparação, né? Informar para eles por que é importante se preparar para um parto normal, quais são os riscos, quais são os benefícios de um parto normal e de uma cesariana. E se eu precisar de uma cesariana, será que tem alguma coisa de errada nisso? Falar sobre violência obstétrica, sobre intervenções, sobre a importância de um bom plano de parto. Mas eu falo sobretudo para o acompanhante a importância principalmente dele saber dialogar com essa equipe, né? Porque o acompanhante, na maioria das vezes, ele não é um profissional de saúde. Então, precisa ter uma diplomacia, precisa ter educação, precisa saber como falar com aquela equipe. E dessa forma eu tenho percebido, Paloma, que mesmo com equipes plantonistas,
os partos têm sido muito positivos para essa família, graças a essa preparação. Então, na verdade, O o trabalho da acompanhante, doula né? é do acompanhante. Na verdade, o trabalho da doula, ele começa muito antes do parto. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas e se alguém te ligar? Tu nunca teve contato com essa pessoa. E aí, tu acompanha? Sim, acompanho. Entretanto, o ideal é que esse acompanhamento, ele venha muito antes da gestação, o quanto antes. Eu, inclusive, ia te perguntar, em qual momento é adequado a gestante buscar a profissional doula? Porque, como tu dizes, é uma preparação, né? Uma preparação extensa, tem vários tópicos para fazer, tem o planejamento, né, do parto, tem o plano de parto que é feito, tem as escolhas precisam ser maturadas, então tem que ter um tempo aí para fazer esse trabalho, né? Claro que dá para fazer um trabalho em cima da hora do parto, mas o ideal, assim, tu consideras que com quanto tempo de gravidez a doula busca a gestante busca a doula? Para ser muito sincera, eu acredito que o ideal seria bem antes de engravidar, sabe? Porque eu costumo brincar, falar em tom de brincadeira é o seguinte: quando a gente descobre que a gente está grávida, parece que abriu um portal, uma luz, um pulso. E do nada a gente caiu ali, meu Deus, é um monte de coisa. Além do enxoval, além de uma nova dinâmica, vem sobre vias de nascimento, vem sobre 1 milhão de coisas que envolvem o nascimento desse bebê. Então, o ideal seria antes, mas é claro, é óbvio que isso não é a realidade, tá? Os casais que me procuram antes de estar de fato grávido são aqueles casais tentantes. E eu Tentantes, né? atendi vários já casais tentantes, inclusive estou com 2 agora que me procuraram bem antes, mas não é comum. Por quê? Porque a gente vive por etapas da vida, né? Então, estou grávida, estamos grávidos, né? É, aí sim começam, de fato, esses assuntos que envolvem o nascimento do bebê. Mas se tu me perguntares qual é o momento ideal da gestante ou do casal grávido me procurar o quanto antes. Então, para mim, com o meu acompanhamento como doula, não existe uma data mínima. Estou grávida é o melhor. Por quê? Porque como é um processo de educação perinatal, quanto mais contato, quanto mais familiaridade essas pessoas tiverem com esses assuntos, mais chances eles vão ter de ter um desfecho positivo no parto. Hoje eu tenho um programa de preparação para o parto, que é o PPP VIP. Ele tá ele vive numa eterna renovação, porque todo tempo a gente, opa, vamos ajustar aqui vai ficar melhor. Mas são encontros semanais com vários profissionais de saúde, com enfermeiras obstetras, com psicólogas perinatais, com obstetras, com pediatras, com vários profissionais de referência da cidade. Essa foi a forma que eu encontrei de levar cada vez mais informação para as pessoas que me procuram, porque é muita coisa. Chega a É ser filme para assustador. ver, é livro para ler, É, é uma porção de profissionais, né, para ajudar. Realmente, às vezes, a gente ouve que a equipe disciplinar, multidisciplinar é apenas alguns três profissionais da saúde. A gente sabe que não sim, é, né? É muito mais que isso, inclusive a preparação da própria família, né, Dani? Quando a gente fala nesses encontros anteriores às decisões principais, é importante que essa mulher ela esteja ladeada ali de pessoas que consigam compreender as escolhas dela para que depois não questionem, né? Porque sim. a gente sabe que quando uma mãe engravida, um monte de gente sabe o que precisa fazer, Menos menos ela. ela, Aí fica Infelizmente, todo todo mundo mundo querendo acha. tomar decisão. É. E tu tocou num ponto muito importante, a rede de apoio. Por que que seria sempre muito importante essa rede de apoio? Porque vamos falar de uma mulher que ela quer como primeira opção o parto normal. Essa mulher, ela tem um rio enorme para nadar. E esse rio, infelizmente, ela vai nadar contra a correnteza. Então, ela precisa se munir de informações, ela precisa de pessoas que apoiem e que estejam do lado dela, independente do que aconteça. Não estou falando aqui de um parto a qualquer custo, tá? Nunca, jamais. Mas quando só essa gestante ela procura se preparar, não é o suficiente.
Por quê? Porque na hora do parto, a mulher, ela é a pessoa que está extremamente vulnerável. Por isso que as violências obstétricas acontecem com muita facilidade durante o parto. Então, se esse acompanhante, essa rede de apoio não estiverem ali de mãos dadas, fica muito difícil. É por isso que são comuns as cenas da mulher em trabalho de parto, bem iníciozão de trabalho de parto em casa. Aí vem a mãe, vem a sogra, vem várias pessoas, as amigas, as irmãs, Desencorajar, enfim, né? desencorajar. Porque trabalho de parto é um processo que é demorado. E a cesárea não. A cesárea todo mundo sabe. A Paloma vai ter o bebê dela dia 10 às 6 horas. E Tal hora, né? Tem a hora todo ainda. mundo sabe que no máximo 9 horas, se essa cesariana não atrasar, já vai ter 1 milhão de fotos espalhadas pelo mundo desse bebê da Paloma. Se for um parto normal, esse trabalho de parto aí de uma primigesta, uma mãe de primeiro filho, vai durar pelo menos aí de 14 a 16 horas. Se essa rede de apoio ela não está preparada, ela começa a desencorajar. Olha, está demorando Tá muito. demorando, não é o parto da novela, né? Isso. Que é rápido, Pode corre, não tem esse... Eu já passei por situações, por exemplo, que teve uma família em que a sogra ameaçou chamar a polícia. Só que assim, ela fez um barraco para a rua toda, ela sacudia assim a grade, que a equipe estava matando a gestante, que ia matar o neto dela, e foi uma situação extremamente desnecessária, desrespeitosa e muito constrangedora, né? Para todo mundo que estava ali, né? Mas principalmente para aquela gestante. Gestante, né? E imagina a atenção, isso tudo fez travar, estagnou aí esse parto por pelo menos mais 14 horas aí, além do que a gente estava. Ela pariu. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, que como o parto normal hoje não é mais o normal, porque hoje o normal na nossa sociedade é a cesárea e não é o parto normal, quem quer um parto normal precisa se munir de informação e não só a gestante, o seu acompanhante de parto e, se possível, a sua rede de apoio, se ela estiver principalmente no dia do seu trabalho de parto, porque o início do trabalho de parto é em casa e a parte mais longa do trabalho de parto é em casa, não é na maternidade. E aí o que acontece? Se você passar 10 horas dentro de casa com pessoas que não confiem em você, que não acreditem que está tudo bem, vai ser bem difícil. Por isso que é importante essa preparação coletiva aí durante o período da gestação. Perfeito, Dani, é bem isso. Eu vou te explorar um pouquinho, tá? Que a gente falou aqui que a gente ia falar do papel da doula, mas a gente tem trocado muito, tem conversado muito sobre o acompanhante, da importância, né, desse acompanhante ser uma pessoa ideal e dessa gestante realmente fazer a escolha correta. E assim, eu vou dividir aqui com vocês que semana passada eu fiquei em choque, até acho que te enviei o vídeo, não lembro, de uma colega advogada falando sobre o direito do pai de estar presente no parto. E como se o acompanhante necessariamente fosse o pai, e esse pai, o direito era dele, não da gestante. Completamente distorcido, né? A compreensão da lei. A lei é muito específica, dizendo que é liberdade da mulher essa escolha, né? E que o acompanhante é da mulher. Até porque o trabalho de parto é da mulher. Então, assim, na busca por essa autonomia feminina que a gente vem trabalhando e tendo alguns êxitos, até com a modificação da lei da laqueadura, aumento dessa autonomia feminina, o reconhecimento maior dessa autonomia feminina, quando a gente vê que a mulher começa a gestar, estou gestante, a gente começa a ter conflitos em relação a essa autonomia. Inclusive do próprio corpo da gestante, né? Que eu sou daquelas que eu brigo com todo mundo que faz isso, que vê a gestante e já coloca a mão na barriga. Gente, o corpo continua sendo da mulher, da gestante. Ela está gestando? Sim, ela está gestando. Mas isso não significa que você tem abertura para fazer um contato físico com ela que pode ser desejado, né? Então, eu te pergunto essa questão da autonomia, da escolha e desse conflito, em teoria, com um direito do pai. O que tu tenta dizer para a gente sobre isso?
Na hora do trabalho de parto lá que está acontecendo, como é que essas coisas funcionam? Primeiro, eu sempre gosto de dizer, né, e depois eu sempre me justifico nos cursos, porque quando eu falo que eu vou iniciar agora, os pais geralmente me odeiam. E aí eu falo, calma, deixa eu concluir que vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas o pai ele não tem direito nenhum, porque a lei embora a lei tenha o nome de a lei do acompanhante, essa lei não é do acompanhante, essa lei é da gestante. Por isso a lei diz que o acompanhante é de livre escolha da gestante. Quando que o pai tem direito? O pai tem direito a partir do momento que o bebê nasce. A gente tem uma advogada Nasceu, aqui que ele pode pode falar dessa acompanhar o filho, pode né? acompanhar o filho. E eu, como doula, já vivi essa situação, nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes aí, que já tenho 11 anos de atuação, e de mães que viraram para os pais, né, para os seus maridos, inclusive todas eram casadas, e olha, você não está apto a acompanhar o meu parto. E eu acho que isso é uma decisão que não deve ser fácil, mas que é formidável, porque a gestante, a mulher, ela entendeu a importância desse acompanhante, que muitas vezes nem o próprio acompanhante sabe da sua importância. Ele é muito importante, inclusive o acompanhante, ele é tão importante que a atuação dele, ela vai ser definitiva, resolutiva para aquele parto, se ele vai ser positivo ou não. Né? Então, quantos acompanhantes eu já vi impedir que aquela mulher ela sofresse violência obstétrica? Inúmeros. Dela ser humilhada na sala de parto, porque a gente que vive diariamente ali os partos, né, as assistências, a gente se depara com muitos absurdos, muitos mesmo, assim, de mulheres serem violentadas, desrespeitadas, serem humilhadas, principalmente mulheres negras, viu, Paloma? As piores Reclamo histórias de disso. violência obstétrica que eu já pude, infelizmente, acompanhar foram mulheres negras. E quando tem um acompanhante bem treinado, ele consegue impedir que aquela violência ela aconteça. Recentemente, nós estávamos aqui na divulgação do documentário da Denise Soares, né, que é Sim. um documentário formidável, extremamente forte, com diversas histórias, dentre essa Isabela, mas assim, ela passou por violência obstétrica, né? Então, olha só a importância que a gente tem aí de um acompanhante, De alguém de né? Quanta confiança, de né? confiança, por isso que a escolha do acompanhante, ela precisa ser extremamente egoísta. A mulher Criteriosa. é criteriosa, ela precisa respirar e pensar. Essa pessoa está alinhada com o meu plano de parto? Ela confia nas minhas decisões? Ela acredita que eu tenho capacidade de parir? Se eu passar por algum processo, por alguma atitude de algum profissional que envolva violência obstétrica, esse acompanhante, ele de fato vai ter condições de me defender, ele Me vai defender, né? conseguir dialogar, primeiramente com muita educação, obviamente, com essa equipe sobre o meu plano de parto. Se eles disserem que não é possível, será que ele vai conseguir conversar, explicar tudo o que nós conversamos durante a gestação para garantir que o meu plano de parto seja defendido? E ao menos entender, né, o contexto e as condutas que estão sendo tomadas ali, porque às vezes o acompanhante parece que ele só está ali fisicamente, que ele sequer compreende o que está acontecendo no ambiente. Se disserem para ele que vão fazer uma episiotomia, não sabe nem o que é. Sim. Então, é importante, muito importante essa preparação conjunta, né, do acompanhante junto com a sua gestante, porque às vezes a gestante não consegue verbalizar certas coisas, mas ela comunica no olhar. Sim. E Num olha só, olhar, com uma pessoa de confiança, ela consegue se comunicar do que ela quer. e tem muitos acompanhantes que eles nunca nem leram o plano de parto da gestante. Então é por isso que precisa ser, de fato, uma escolha muito criteriosa. Porque não adianta, por exemplo, eu, Dani, se alguém fizesse alguma coisa no meu parto agora, eu não estou em trabalho de parto. Ah, com certeza, ia falar o quê? Não, você não vai fazer, não pode, não autoriza, tarará, tarará. Não Com tenho, certeza. não tenho a mesma condição de fazer
isso durante o meu trabalho de parto. E eu falo, Paloma, por experiência própria, porque eu já passei por 2 partos, 2 trabalhos de parto, pari minhas 2 filhas, sofri violência obstétrica. E eu sempre gosto de dizer que no primeiro bebê, na minha primeira filha, eu tinha tempo de sobra para estudar de trás para frente, tudo, 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 tudo. Mesmo assim, eu sofri violência obstétrica e coisas que eu lia quando eu me preparava, que eu pensava assim, nossa, nunca ninguém vai fazer isso. Que é isso? Eu vou pular na frente e vou dizer, não, você não vai fazer. Fizeram. Eu não tive condições, assim, na nossa cabeça, na hora, passa assim, tá errado, isso é violência obstétrica, eles não podem fazer isso, eu não quero. Mesmo assim, eles vão fazer, porque a gente não tem condições, infelizmente. E tu sabes o que eu acho? Aquela mulher que já tem informação, que ela já vem para o parto preparada para algumas condutas que podem acontecer e ela vem sozinha e não tem esse apoio de acompanhante, eu acho que ela sofre muito mais do que aquela mulher que não sabe efetivamente o que está acontecendo, está sabendo que tem alguma coisa errada ali, mas naquele momento não consegue identificar ainda a conduta. Então, às vezes, por mais que a mulher esteja munida de informação, se ela estiver sozinha, se ela não tivesse acompanhante para proteger, talvez ela sofra e sofra ainda mais. Porque ela está sabendo que aquele negócio está acontecendo, que é errado, que ela está sofrendo uma violência, e ao mesmo tempo ela se sente completamente presa ali, num ambiente que não é dela, e que ela não sabe como pedir socorro ali, e a pessoa que ela confiou está parada olhando e também constrangida, porque são momentos constrangedores, né? Ou a pessoa sabe se portar, ainda que educadamente, claro, e obedecendo a alguns critérios, porque vai estar dentro de uma unidade hospitalar, mas a pessoa tem que se comunicar, né? E tem que fazer valer aquele planejamento que a gestante fez. Então, algumas coisas são importantes ter dito. Amanhã a gente vai ter uma live só de plano de parto com a Isabela Fiar. Ela é fera, é uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro, tá? E ela é fera em plano de parto. E aí amanhã a gente vai falar sobre tudo de plano de parto. Mas partindo do princípio que o plano de parto vai me trazer as escolhas prévias que a gestante fez, porque é uma diretriz antecipada de vontade. Então, nesse documento, ela vai pensar e planejar o que ela desejaria, né, para esse parto. Mas não é aquela coisa fechada. Ela vai também trabalhar com opções, né? Inclusive, não se faz plano de parto que tem um plano só, né? A gente tem que fazer plano A, plano B, se não der errado, se der certo. Enfim, e também, né, tentar preparar essa gestante para o caso de precisar de uma cirurgia cesariana, por óbvio. Mas, assim, o que eu te pergunto, entendendo esse plano de parto desse jeito, é importante demais que esse acompanhante esteja na presença da gestante quando ela estiver tomando essas decisões e que eles discutam entre eles qual é a decisão melhor, né? Sim, com certeza. O ideal é que seja isso. O ideal é que tenha um profissional, especialmente, né, que seja de fato da área. Se tiver vivência de sala de parto, melhor ainda, porque conhece como que de fato o Como parto, acontece? né, as condutas acontecem ali. Mas eles, de fato, que precisam tomar a decisão do que eles querem, especialmente ela, o que ela quer, o que ela espera, e que ele entenda o porquê que ela está tomando aquela decisão, e eles vão construindo juntos esse plano de parto, né? E aí esse acompanhante ele é primordial, porque lembra que lá no final das contas, quem vai fazer esse plano de parto valer mesmo é esse acompanhante. Gestante não tem condições, no máximo ela vai falar uma coisa ali, outra ali, mas logo vem uma contração, ela tem que se concentrar. E eu fico preocupada, Paloma, com esse peso de quando essa gestante ela não está com um bom acompanhante ali do lado, porque ela tem um peso de um trabalho de parto, de passar por um processo que naturalmente envolve dor, que fragiliza qualquer pessoa, ainda ter que se preocupar com o plano de parto, se realmente vão respeitá-la, se não vão, se ela passar por uma violência, como é que ela vai conseguir se defender, já que esse acompanhante não está de fato alinhado com ela. Então ainda tem esse peso que ela não deveria carregar nesse E momento. sabe, muitas vezes me perguntam, enfim, Paloma, por que tu estás trabalhando com isso? Para que tu estudas tanto sobre isso? Qual é a função do advogado também nesse cenário?
E levando em conta, né, o cenário que a gente tem hoje no Brasil, que a nossa realidade é que de 4 mulheres, pelo menos uma, duas sofrem, né? Isso, com a subnotificação que a gente sabe ter por conta das mulheres não saberem nem identificar as condutas que sofreram, então, num cenário desse, é muito necessário que a gente faça o que a gente chama de direito preventivo. Ou eu preparo aquela pessoa para ela conhecer esses direitos, ou ela vai ser violada indubitavelmente. Porque quando ela chegar no cenário, o cenário não está preparado para essa recepção dessa mulher que deseja parir. Né? A gente sabe que já vem com, inclusive, com os protocolos hospitalares, né, que são feitos com base, não sei ainda no que, porque se o protocolo do hospital não obedece à lei, que protocolo é esse? Quem fez esse protocolo? Precisamos conversar sobre isso. Sim. Porque se no protocolo do hospital está lá que o acompanhante ele não pode entrar e não pode ficar com essa gestante durante todo o trabalho de parto, e a lei do lado me diz que ele deve estar com ela durante todo entrou no hospital, continua junto até a hora que vai sair, isso acaba tendo muitos choques, né? E se essa pessoa não souber exatamente qual é a legislação que ela precisa ter conhecimento, se ela não souber quem ela tem que chamar quando ela estiver sendo violada, se ela chama alguém de dentro do hospital, se ela chama a delegacia, se aquela tal conduta ela precisa. Então, eu venho para trabalhar e venho para somar justamente aí, nessa preparação, né? Porque eu trabalho lógico, quando acontece, a gestante chega para mim, gestante já não é mais gestante, né? Já é puérpera, e quando alguma coisa deu bastante errado que ela chega para mim, eu já só ouço aquela história e já posso sentir um pesar enorme e fazer o que me é possível, que é buscar alguma reparação cível ou mesmo um processo criminal, né? Contra a pessoa que praticou aquela violência, mas eu não consigo mais frear o sistema. Eu só consigo frear o sistema se eu tiver o contato com essas pessoas antes, né? E aí me colocar, inclusive, à disposição, porque as pessoas não, às vezes não entendem que o advogado ele trabalha assim de sobreaviso também. No momento que uma gestante me chama e ela está em trabalho de parto e ela está dentro da maternidade e algum direito dela está sendo violado, eu tenho que correr lá. E tenho prerrogativa para entrar nesse ambiente hospitalar para tentar garantir esse direito. Agora, eu não consigo fazer isso se essa gestante só pega essa informação quando já aconteceu, que é o que acontece na maioria dos casos, infelizmente, né? Lá, quando a gente está fazendo uma palestra, aí vem 5, 6 mulheres no final dizer, olha, hoje eu soube o que aconteceu no meu parto, hoje eu entendi que eu fui vítima de violência obstétrica. Então, para a gente conseguir mudar isso, só a gente trabalhando no preventivo, né? Só a gente informando. E isso é um papel que a doula também tem, né? Nessa preparação. Então, é muito importante essas falas anteriores, porque no nosso imaginário fica aquele trabalho de parto de novela, né? De filme, que a gente sabe que é bem distante, né? Da realidade. Com certeza. E eu estava num curso sábado e o acompanhante me fez exatamente uma pergunta nesse sentido. Dani, eu tô assim estarrecido com tudo que eu tô me deparando, né? Porque achava que era algo tão simples, né? De chegar, ir lá, acompanhar um parto lindo, maravilhoso. Depois a gente vai para casa com o nosso filho. O que que eu vou fazer se a minha mulher passar por isso, né? E aí foi o que a devolutiva que eu dei para ele foi exatamente essa. O ideal é que isso seja pensado na gestação, que você procure um profissional habilitado para lhe instruir de fato, ainda na gestação, e não esperar para acontecer, para depois agir, porque depois que aconteceu não volta mais. Então, se você procura se preparar, entender sobre os seus direitos, quais são os meus direitos enquanto gestante, o que realmente essa equipe pode fazer comigo, não pode, ela pode pedir meu acompanhante tem um momento de entrar. Vamos falar de algo que é muito comum nas maternidades, pagar diferença de acomodação, preciso mesmo pagar honorários absurdos, inclusive, que são cobrados.
Então, isso tudo precisa ser pensado na gestação. Essas condutas precisam acontecer na gestação. Porque depois que passou, vai fazer o quê? É muito complicado uma mãe, uma família que acabou de nascer, ir atrás depois com o bebê, porque tem muita demanda com recém-nascido, tem privação de sono, tem uma nova dinâmica de uma família, tem processo de adaptação. É muito complicado. Então, quanto isso é uma conscientização que a gente precisa fazer, viu, Paloma? De buscar essas informações ainda na gestação o quanto antes, porque assim o sistema começa a mudar cada vez mais. Como é que o sistema muda? A partir do momento que as pessoas começam a exigir, e isso está errado. Por que que existe lei do acompanhante? Porque muitas pessoas foram lá brigar por isso. Ainda é descumprida, principalmente na cesariana, esse ponto que eu queria abordar contigo, que a gente falou aqui muito sobre o parto normal, né? Mas a lei do acompanhante, ela é de fato respeitada na sua integralidade durante uma cesariana? Não, não é, e todo mundo aqui sabe que não é. Raramente ela é cumprida na sua integralidade. Seja a pessoa que vai passar por uma cesárea dentro do Sistema Único de Saúde, dentro de um sistema privado de saúde. E, pasmem, algumas equipes também que a família contrata, em alguns momentos, não cumprem a lei do acompanhante. Então, olha só, né? Existe Lei de uma lei 2005, de uma lei de 2005. 2005, e aí o hospital vem me dizer que o Hospital protocolo do hospital, não está adequado. o protocolo de ninguém é superior à legislação, né? A gente precisa readequar o protocolo do hospital, Sim. né? Recentemente eu acompanhei uma família que eu instruí dessa forma, né? E eles passaram por uma cesárea de fato. E aí quando ele entrou com ela no bloco, dentro do bloco existe um espaço, né, para o acompanhante. E a enfermeira foi lá e falou: "Não, paizinho, não é agora que você entra". Ele falou: "Não, é assim". Ela: "Não, não pode". Pode sim, eu estou amparado por uma lei. E entrou na sala. Quando o anestesista olhou para ele, ele não foi nem um pouco educado. Ele simplesmente falou assim, como se estivesse falando com alguém assim da casa dele, com uma educação assim invejável, né? Pedindo para que ele saísse, né? Pode sair daqui, que agora não é o seu lugar. Agora não é o momento de você ficar aqui, não. Assim, extremamente ignorante, estúpido com uma pessoa que ele nunca nem tinha visto na vida e que essa família também nunca tinha encontrado com esse profissional, né? E aí ele virou para ele: "Não, não vou sair, não, pode sair. Quando for para você entrar, você vai entrar". "Não, estou amparado por uma lei federal. Se você não conhece, eu conheço, e o direito da minha mulher vai ser respeitado. Eu quero ver quem que vai me tirar daqui". Pronto. Aí mudou de figura, Aí né? mudou de Pode figura. ficar, Sim. senhor. Desculpa, Aí foram senhor. lá pegar um banquinho para ele, tarará. Ele ficou Ó, ali acompanhando todo o processo. Mas, assim, se ele não tivesse essa postura, isso não ia acontecer. Não vamos longe. Numa outra maternidade de referência, todas as cesáreas, a doula e o acompanhante eram barrados. Em todas as cesáreas. E aí, o que eu dava de instrução? Você precisa documentar e reclamar na ouvidoria desse hospital, dessa maternidade. E várias pessoas fizeram, até que hoje, graças a mudou o Deus, protocolo. mudou o protocolo, né? É isso, Mas a gente precisa caminhar para isso que isso. as pessoas precisam fazer. Você precisa. Vai mudar a sua história? Não, não vai mudar. Depois que o bebê nasce, não tem mais como voltar atrás. Mas você vai contribuir para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Não tá. Então é importante, e é dessa forma que o sistema muda. É dessa forma que há muitos anos o cenário de parto ele vem melhorando. Tem muita coisa para melhorar na nossa cidade, com certeza. Mas se a gente for comparar há 13 anos atrás, quando eu estava grávida da minha primeira filha, as mudanças são absurdas. Mudou muito, graças a várias mulheres, várias gestantes, várias mães com seus bebês, vários acompanhantes, principalmente a vários profissionais de saúde
principalmente profissionais de enfermagem obstétrica e as doulas, né, que vem aí nessa luta de muitos anos, abrindo aí, eu falo, desbravando, né, esse, É. esse mato aí, porque se a gente não for para frente, a gente não brigar, as coisas não acontecem. Precisa que todo mundo se una para que as mudanças aconteçam. É um sistema que precisa ser combatido por toda uma sociedade, né? Isso. Não só a gestante que está lá na ponta sofrendo a violência obstétrica naquele momento, mas é uma questão de saúde pública, Sim. né? A gente está falando de uma questão de saúde pública, como as nossas crianças estão chegando no mundo, como é que a gente está recebendo esses novos seres humanos que estão chegando, né? Essa recepção está sendo feita de que jeito? Sim. Né? Com a mãe sofrendo condutas violentas sem necessidade nenhuma, com aquela criança sofrendo violência neonatal, a gente também tem isso, né? O plano de parto ele vem abarcar toda a situação dos primeiros cuidados do bebê. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque tu falaste da cesárea, e eu não te fiz uma pergunta. Se eu já sei que eu vou precisar de uma cesárea, se a minha indicação é anterior, né, ao momento do parto. Eu quero ali só entrar em trabalho de parto, mas eu já sei que eu vou para uma cesariana, ou eu já sei que eu vou ter a minha cesariana marcada por questão de saúde mesmo. Eu posso ter uma dor? Com certeza. E faltou você contemplar na sua fala. E aquela mulher que não quer de jeito nenhum parto normal? Não quero. Quero cesárea, quero marcar o horário. Não tem problema nenhum. Se esse é um desejo dessa gestante, ela precisa ser respeitada e ser acolhida. Tem muita gente que fala assim, a doula não é importante na cesárea. A pessoa que tem esse discurso, seja profissional de saúde ou não, e pasme, tem muitos profissionais de saúde que têm esse discurso. São profissionais que não entenderam a importância do papel da doula no momento do nascimento. A mulher ela vai se sentir muito mais amparada, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir confiante, ela sabe que ela vai ter o seu acompanhante, vai ter a doula. Ela sabe que quando esse neném nascer, o marido ou o acompanhante da sua livre escolha vai correr lá para observar esse bebê que acabou de nascer e a doula vai ficar ali passando segurança para ela. Vai auxiliar nessa primeira amamentação, que é muito importante esse primeiro momento para estabelecer aí essa amamentação. Tem muitas outras formas, mas o apoio emocional, eu acredito que ele seja um dos mais importantes numa cesariana, seja ela uma eletiva ou não, né? Tanto que eu acompanho cesárea eletiva, né? E já fui alvo assim de muitas críticas, no sentido de que é um absurdo uma doula acompanhar uma cesárea eletiva. Mas por que é absurdo? Mas se a doula trabalha para justamente garantir a autonomia dessa mulher, quando eu mesmo doula não respeito a autonomia de escolha dessa mulher, claro, guardando sempre a máxima de que ela recebeu informação de qualidade suficiente para que essa escolha seja efetivamente uma escolha. Exatamente. Né? Porque quando a gente desconhece o que é o que representa e as vantagens e desvantagens de cada um, a gente não está escolhendo, né? Mas quando a gente sabe, a gente foi informada quais são as vantagens e desvantagens e a gente fez uma escolha, mais uma vez a gente tem que resguardar a autonomia, né? Do corpo, da vontade e respeitar essa mulher. Porque se a gente briga tanto pelo respeito às mulheres, né? Não faz sentido. É no mínimo contraditório, né? Esse argumento de que a doula não pode acompanhar a cesárea eletiva. Então, como é que a gente luta para que a mulher tenha voz, ela tenha poder de escolha, se a gente diz lá, não, ela não pode ter. Tá, e se tu, Paloma, quiseres ter uma cesárea eletiva, você desejar uma doula, qual que é o problema? Por que existem pessoas que vão contra? É contraditório. Então, por que vão me furtar o direito de ter uma pessoa por mim nesse momento tão importante, né? Exatamente. E importante que a gente fale também que a doula ela nunca vai ocupar o lugar do acompanhante. A doula é uma profissional. Inclusive, existe a lei da doula, e na lei fala exatamente isso, que a presença da doula não substitui
a presença do do acompanhante. acompanhante. É a Isso é de suma importância, realidade. porque às vezes fica no imaginário que vai ter que escolher. Então, eu vou ter que escolher entre a minha mãe e uma doula, que eu ia escolher a minha mãe para ser minha acompanhante, ou eu vou ter que escolher entre o meu marido e a doula. Não. A doula não exerce papel de família, é uma conduta profissional. É de amparo emocional? É sim. A mulher precisa confiar naquela profissional, precisa sim. Geralmente tem uma relação interpessoal muito boa ali, geralmente tem, mas é profissional. Isso é muito importante que fique claro, né, para todo mundo que é assim que é um contrato de serviço, é uma profissional prestando um serviço de atenção à gestante. E assim, quando nasce o bebê, parece que todo mundo vai para cima do bebê e a dor fica com a gestante, né? Exatamente. Mas é isso que acontece. Né? Todo mundo, alguns vão para o bebê, outros têm responsabilidade técnica, obviamente, né? Ainda tem o pós ali, né, para observar como é que está aquela Sim. mulher, se teve laceração, se não teve. Ou se for uma cesariana, tem o pós, né, depois que retira esse bebê. E quem fica com essa mulher? Se não tem uma doula, ela fica ali perdida, né? Imóvel, né, se for uma cesárea, né, não tem muito movimento, infelizmente, né, por conta mesmo da cirurgia em si. Quem fica ali com ela, né? É importante, isso faz muita diferença. Eu acompanhei algumas pessoas que passaram a cesariana em especial, assim, muito nervosas, muito abaladas, e depois a devolutiva foi exatamente essa. Nossa, foi tão importante aquele momento em que nós estávamos ali, porque todo mundo foi embora atrás do bebê, tinha outras pessoas ocupadas, e você estava lá comigo, conversando, me perguntando como é que eu estava, me observando, me dando a mão. Então é isso, é o apoio emocional, ele faz muita diferença para a mulher. E esse momento em que a mulher fica sozinha, isso acontece tanto no parto normal quanto na cesariana. Porque todo mundo, depois a equipe técnica tem um papel importantíssimo no pós, e o acompanhante geralmente ele está ali até por orientação da própria Maravilhado mãe, com o bebê, né? né? E orientação da própria mãe, né? O que é que a mãe faz geralmente? Olha, o bebê nasceu, cola nele, fica ali, não sai de perto dele. Isso é uma orientação unânime, né? Não importa, não importa, não se importe comigo. Se importe com o nosso bebê que acabou de nascer. Parece assim que a gente já vem, né, com aquela sensação, meu Deus, se não tiver alguém da De minha confiança, proteção. alguém pode levar o meu bebê, né? Então faz uma diferença enorme uma doula, principalmente na cesárea. Bastante. E é justamente por isso, por ter feito essa virada de chave, que eu entendi, né, que eu estava sendo contraditória. Por que que eu estou negando para essa mulher que tem uma cesárea, que é uma cesárea letiva, a minha presença como profissional? Mas é uma Negando um desconstrução. cuidado, né? Exatamente, mas é uma desconstrução, né, que na minha percepção é uma falha muito grande do próprio movimento, infelizmente. Eu concordo contigo nesse sentido. A gente precisa, na verdade, repensar muito esse cenário de parto ainda. Tem muita coisa que precisa ser discutido, mas eu acho que a gente já caminhou muito, Sim, sabe? Mas com certeza. existem muitas questões de autonomia mesmo, de virada de chave, que precisam ser revisitadas. Isso é bem polêmico, mas a gente fala abertamente sobre as nossas visões, porque nos compete, né? Dividir e realmente ampliar esse cuidado para a maior parte das mulheres, porque, infelizmente, hoje o que a gente tem é um percentual mínimo de mulheres que têm acesso a esse cuidado, né? E a gente vê os resultados. Sim, Assim, é importante a gente dizer que o trabalho da doula já foi estudado cientificamente, né? Existem pesquisas que comprovam os benefícios que uma profissional doula pode trazer para essa gestante, tanto na preparação do parto, quanto no momento do parto, quanto no pós-parto. Então, eu vou te perguntar, acabou o parto, a mulher foi para casa, acabou o trabalho da doula? não. Agora isso é A muito doula finalmente particular. pode descansar? É bem particular isso, sabe? Porque cada doula atua de uma forma no pós-parto. Tem doulas que dão continuidade nesse trabalho, tem doulas que não dão continuidade, tem doulas que são focadas na amamentação, por exemplo, doulas que são focadas somente no cuidado
materno nesse pós, ou voltados para o cuidado com recém-nascido também. Então, depende muito do que essa doula vai oferecer para essa família no pós. É bem, Bem bem particular, particular né? de cada profissional mesmo. E também dá opção da própria família, né? Até Então, quando ela quer esse acompanhamento, né? sim, Tu tens outros trabalhos, né, Dani, depois que encerra o parto. Fala um pouquinho tenho, sobre isso. tenho muitos outros trabalhos. O meu trabalho ele é mais focado no recém-nascido, é de cuidados, de fato, mas principalmente técnicas que vão ajudar essa família nesse período de adaptação. Técnicas que vão passar para esse bebê segurança, a segurança que ele tinha no ventre materno. E quanto mais seguro esse bebê é, mais tranquila vai ser essa adaptação. Esse bebê ele vai dormir melhor, essa família vai dormir melhor e terão menos privação de sono. Então, o foco do meu trabalho está voltado para o recém-nascido, mas que isso vai refletir para a mãe e para as outras pessoas que estão ao redor dela. E mais uma vez, base científica, né? A estrogestação durante um Sim, período depois do parto, aquele bebê ainda sente muito essa adaptação e por causa disso, às vezes chora demais, às vezes tem as cólicas pela própria adaptação, né, do sistema digestivo, enfim. E também existem alívios que podem ser ofertados tanto para esse bebê quanto para essa mãe, porque o emocional da mãe fica desesperado, porque, como eu disse, né, no post, muitas vezes o que parece óbvio não é, sim. né? Uma mãe de primeira viagem, às vezes até uma mãe de segunda viagem, porque cada bebê é um bebê diferente necessariamente. No primeiro dormia, que era uma beleza, o segundo não consegue, né, ter aquela adaptação positiva, aquele segundo vem com algum desconforto. Então a gente sempre se renova, né? Sim. Enquanto mãe. O bebê é diferente, então talvez o cuidado precise ser diferente e a adaptação também tem que ser nesse sentido, nos cuidados com o recém-nascido depois do parto, Com né? certeza, né? E entender sobre esterogestação muda a vida nessa adaptação. Porque você vai perceber, você vai entender, e isso não sou eu que estou falando, isso são os estudos científicos, a maior parte dos choros dos bebês é insegurança. Porque olha só, o bebê estava aí dentro. Primeira coisa, ele não tinha demanda nenhuma porque ele não sentia fome, aí todo tempo ele era nutrido através de um cordão. Era escuro, os sonhos eram extremamente familiares, temperatura era adequada e quando ele se assustava, ele tocava nas membranas ali da bolsa amniótica e se sentia seguro novamente. Geralmente, quando o bebê nasce, a primeira coisa que se faz é achar, né? E isso é muito comum, a maioria das famílias, infelizmente, querem que o bebê fique ali naquele berço lindo, maravilhoso. Isso não é bom para o bebê, não é bom. O bebê ele precisa se É remeter organizar, né? às sensações do útero, né? Então, quando nasce o primeiro impacto é aquela luz no rosto do neném, né? Na visão. Aquilo é agressivo para o neném. Eu brinco nos cursos que eu falo, gente, o bebê quando nasce, ele chora, não é porque ele é emocionado, ele está emocionado, meu Deus, encontrei a minha mãe, meu Deus, é meu pai. Não é por isso, ele está chorando porque ele está com dor. E é por isso que a recepção do recém-nascido, no momento exato do nascimento, ele deveria ser, de fato, o quê? Nascer no Preservado, né? colo A da hora de ouro. colo da mãe, independente da via de nascimento. Esse bebê, ele precisa ir para o colo da mãe para amenizar a intensidade de dor, para ajudar na regulação de temperatura desse neném, para melhorar essa adaptação, esse primeiro contato com a amamentação. Então, são inúmeros Até a frequência cardíaca, né, Dani? A até frequência frequência cardíaca, ela tende a estabilizar mais rápido quando bem existe mais esse contato. rápido também. Justamente por causa dessa segurança, né? Que é Sim, como se ele estivesse ali começando um reconhecimento daquele corpo, tá? Que o corpo que gestou de uma forma externa agora, claro que vai continuar um pouquinho de estranhamento, mas já com esse contato reduz muito, né? Aquele cheiro já, a proximidade da primeira mamada, tudo isso, né? com certeza. E nos partos a diferença é muito grande em relação ao bebê que nasceu e vai direto para o colo da mãe
e aquele bebê que nasceu e que não foi logo. O bebê que nasce, vai para o colo da mãe, ele vai chorar? Vai, claro, é um processo que envolve dor, né? A primeira respiração do ser humano. Mas quando ele vai para o colo da mãe, que ele sente o calor, ele sente o cheiro, quando ele deita, geralmente ele é colocado praticamente na direção do coração dessa mãe. Ele começa a se acalmar, ele começa a ter as sensações do útero novamente. Então ele começa a parar de chorar. E tem muitos bebês que eles dormem após esse processo. E aí ele fica, abre, fecha o olhinho, como se ele tivesse, peraí, deixa eu entender o que está Tentando acontecendo. entender. Tentando entender. E é lindo quando a gente se depara com esses bebês que de fato apagam, dormem, né? E estão no colo da mãe. Os outros bebês que nascem e não têm isso como benefício, na verdade, benefício não, que não são respeitados, né, nesse primeiro momento, eles são bebês que eles vão chorar muito e muito mais, porque ele nasceu, para onde que ele foi? Ele foi diretamente para um berço aquecido, vão virar o bebê de um lado para o outro, vão enxugar, vão fazer vitamina K, vão fazer vários exames físicos, Limpeza né? de tudo que é jeito, né? E olha, no documentário Renascimento do Parto ontem, uma fala do Márcio Garcia, que ele fala sobre o primeiro banho do filho dele, né? Que ele fala que a enfermeira pegou o bebê dele, parecia um frango, jogando para um lado e para o outro. E aí ele questionou, ela virou para ele e falou: mas eu faço isso todo dia. Aí ele virou para ela e falou mais ou menos assim: ok, você faz isso todos os dias. Ele é a primeira vez que faz isso. Então, assim, é a primeira vez, esse bebê nasceu e é a primeira vez que ele está passando por todos esses procedimentos. É por isso que esses bebês deveriam ficar no colo das suas mães. Ou, quando não é possível, viu, Paloma? Isso deveria acontecer rotineiramente nas maternidades. Aconteceu alguma intercorrência com a mãe, essa mãe não está se sentindo bem, teve uma hemorragia pós-parto, desmaiou, aconteceu qualquer situação que ela não possa fazer esse contato pele a pele, o acompanhante deveria ficar com esse bebê e fazer esse contato pele a pele. Eu Justamente já pelo ia dizer, número de mais uma vez, uma fala masculina, né? E referir justamente, olha aí, mais uma vez, o papel do acompanhante, olha o relato dele, olha a Exatamente. intervenção dele, e olha a intervenção adequada, né? Não pare, isso é violento. E Uhum. assim, e o quanto esses profissionais, eles não se entendem enquanto seres violentos, né? Sim. Que todos somos, que na verdade todos somos, a gente precisa se desconstruir nas nossas violências todo dia, né? Mas o primeiro passo para isso é entender que todos somos Uhum. violentos. E aí essa fala é tão importante, mais uma vez, no papel do acompanhante. E aí, minha colega, vamos dar um spoiler? Bora, Vamos ou pode não falar, vamos? Decisão agora, pode nesse momento. falar. Nessa reta final aqui que a gente já vai encerrar, né? Dá É, os spoilers. já passou tão rápido esse tempo, né? A gente conversa tanto sobre isso, a gente gosta tanto de falar sobre esse tema que parece que o tempo voou. Sim. É, vou deixar de falar. Pois diante de tantas necessidades, diante da importância desse acompanhante, nós vamos trazer um curso inovador, que é esse acompanhante, sobre esse acompanhante, né? Esse acompanhante de parto e puerpério. Né? Então, assim, muitas pessoas devem falar assim, nossa, mas é um curso para o acompanhante? Sim, olha só o que a gente está falando desde o início dessa live. Ei, acompanhante, tu é extremamente importante para que o final deste parto seja muito bom para você, para essa mãe, para todo mundo, principalmente para esse bebê. Então, justamente, esse curso ele vai preparar o acompanhante para saber o que, que ele tem que fazer. E aí, o que, que ele tem que fazer? Ele precisa entender primeiro sobre violência obstétrica, como fazer esse plano de parto valer, quais são as legislações que eles estão amparados. Quem ele Tudo, vai chamar quando precisar? Ele conseguir principalmente. identificar qual é a conduta que está errada ali, como é que ele vai reconduzir, né? Para readequar aquele trabalho ali, para voltar para o eixo do parto, né? Sim. Do parto humano, do parto respeitoso. Então, ele precisa saber qual é o momento que ele vai interferir, de que forma ele vai interferir. Não só saber a legislação, ele precisa saber qual é a legislação que está O que, amparando, que ele mas vai como fazer é que nessa ele vai buscar, correção? né? Exatamente.
Porque na hora do parto, ele vai estar nervoso, Sim. né? Olha, é Na uma hora do coisa que eu parto, ele vai falo, estar não é fácil ser o acompanhante, porque o acompanhante ele tem um envolvimento emocional muito maior do que qualquer pessoa com essa mulher que está em trabalho de parto ou que está passando por uma cesariana. É por isso que nós decidimos fazer, né, esse curso, né, para preparar esse acompanhante. Irão sair acompanhantes extremamente preparados para esse parto normal ou para essa cesariana, que saberão de fato da sua importância, do quanto que a sua presença, ela de fato, ela é primordial para o desfecho desses partos aí. E a gente acha que é uma coisa só, né? Mas aí vem todas as diferenciações. Como é que vocês estão planejando esse parto? Esse parto é domiciliar, esse parto é dentro do ambiente hospitalar. Vai ser com a equipe que tiver disponível, vai ser com uma equipe contratada. Como é que vai ser? Vai ser plano de saúde, vai ser SUS. É uma imensidão de coisas e que podem afetar e muito, né? Como é que vai transcorrer esse trabalho de parto. E a gente precisa preparar essa pessoa para entender o ambiente que ela vai estar e como ela deve se portar. Sim. Então, é um curso que a gente considera de extrema importância, a gente vai fazer em conjunto, com mais algumas questões, a gente está terminando, finalizando. Hoje a gente estava trabalhando em cima disso, de montar o cronograma, de montar quais são os temas que a gente vai tratar no curso direitinho. E aí, assim que a gente tiver tudo preparadinho, a gente já informa vocês, né, sobre as datas e tudo mais. Exatamente. E quem é que vai estar com a gente nessa jornada, né? Sim. Vamos lá preparar os melhores acompanhantes de parto. Que Eu tenho curso certeza formidável. que quem for vai ficar tão bem preparado que a gestante não vai ficar com medo de parir de novo. Vai parir mais umas 2 vezes no Com mínimo, certeza. Se for o desejo dela. né? Ai, Dani, vamos ter que ir para as considerações finais mesmo, porque eu tô com medo já da gente cair. Tem Sim, bastante perder tempo essa de live. live já. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra, né, dividir live, dividir mesa, o que aparecer aí com você, porque você é uma profissional realmente de referência aqui em Belém, principalmente, né, se tratando aí de violência obstétrica, de direitos, né, da família. Inclusive a minha advogada, né, a Paloma, além de minha amiga, né, de parceira de trabalho também, aí defensora da violência obstétrica da mulher, né? Ela luta aí por essa questão de gênero também. Ela também é minha advogada. E eu fico muito tranquila e muito feliz. A gente precisa sempre estar bem amparado, né? De todos os lados. Então é sempre uma honra poder dividir esses espaços com você, principalmente porque eu sei que você domina com maestria aí esses assuntos que a gente traz aqui. E levar informação de qualidade é sempre uma das minhas maiores missões como doula. É isso que eu falo em todos os lugares que eu vou. Uma das minhas maiores missões é levar a informação de qualidade, informações baseadas em evidências, trabalhar com profissionais de fato que coloquem a mulher, né, como centro, como protagonista, que busquem sempre o melhor, né, para essa nova família que está nascendo. E eu me orgulho muito que você também esteja nessa luta aí. Você faz parte dessa mudança também, né? Que bom. Então, obrigada por lembrar de mim. Imagina. Vamos à Dani, eu tenho luta. uma gratidão enorme por ti, eu tenho uma gratidão pela nossa amizade, eu tenho uma gratidão pela construção profissional que a gente está tendo junto. E eu tenho o maior orgulho de ter dividido tantas coisas já contigo, porque para quem está entrando, para quem não sabe, a gente já fez algumas coisas juntos, eu já participei do PPP algumas vezes, tanto no online quanto no presencial. A gente já dividiu algumas mesas de debate sobre violência obstétrica, então a gente sempre está, né, se conectando de alguma forma, agora mais ainda, depois que a gente conseguir lançar o curso agora, vamos estar ainda mais conectadas, né? E é sempre um prazer conversar contigo. A primeira vez que tu vens aqui, porque eu já fui acho que umas 2 ou 3 no teu É Instagram, verdade. mas dessa vez eu que te recebo aqui com toda alegria. E espero que seja a primeira de muitas que vamos dividir, porque a gente gosta realmente desse tema, é o tema do nosso coração e lutar por isso faz muito sentido.
né? Então, te agradeço imensamente. Pessoas, amanhã estaremos aqui de novo às 18h30 para falar de plano de parto com a Isabela Friado, que é uma colega advogada que trabalha no Rio de Janeiro, ela é de lá, e é uma parceira minha que eu confio muito nessa questão do plano de parto, ela trabalha muito bem, né? E aí eu chamei ela para falar desse assunto que ela gosta tanto junto comigo aqui, para que a gente possa também desmistificar o que é, como fazer e qual o encaminhamento adequado do plano de parto, né? Então é isso. Gratidão, Dani, e até breve, né? Até breve. E fiquem de olho aqui nas nossas redes, viu? Para Acompanhe, estrear, porque a gente vai estar lançando estreia novidades desse que são. curso. Beijo, amiga. Obrigada. Boa noite. Fica com Boa Deus. noite. Muito Tchau. obrigada, Obrigada, gente. pessoal, pela participação.